Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula e faremos um short com uma prega na frente e elástico nas costas, também com o cós. Teremos um bolso invisível, esse aqui é opcional, se você não quiser fazer, não precisa. Você vai acompanhar o passo a passo e vai decidir o que você vai querer, com bolso ou sem. Tenho aqui 1 metro de elástico de 4 centímetros e 2 metros de tricoline, mas vou usar apenas 1 metro, ou até menos. E agora vamos à preparação do tecido para cortar. Nessa dobra do tecido, eu vou posicionar o meu cós frente, pois eu vou cortar só uma vez. O short costa bem baixo e o short frente nessa área que sobrou. Mas eu não vou colocar ele dessa maneira. Vou virar para o outro lado. Nessa área que sobrou, vou posicionar meu bolso. Eu vou cortar ele 4 vezes. E agora, ou você pode marcar ou alfinetar. Já alfinetei o cós frente e o molde das costas do nosso short. E agora eu vou cortar. Lembrando que como a gente vai cortar esse tecido dobrado, já vamos ter as duas partes do short. Como diz aqui, corta 2 vezes. Vou abrir aqui. Vou fazer pequenos piques. Onde vai ser a nossa barra, bem pequeno mesmo. Só pra gente se encontrar depois. Aqui também vamos fazer pequenos piques. Mais ou menos uns meio centímetros, tá? Ou você pode marcar com caneta fantasminha. Agora vamos cortar o cós frente. Lembrando que é na dobra, então não corte. Vou tirar aqui nossos alfinetes para marcarmos os piques para a prega. Posiciono meu molde novamente. Nessa lateral será o dos bolsos, um pique aqui de meio centímetro. Nas duas partes do short frente. E aqui das nossas pregas. Vou cortar essa parte e vou posicionar novamente. Se quiser também, você pode cortar as outras 2 vezes do seu bolso em um tecido para um forro, se você não quiser gastar o seu tecido. Mas eu vou continuar cortando no meu tecido, já que ele tem uma largura bem grande. Cortamos o nosso bolso, agora temos 4 partes. Para o cós das costas, também vou cortar na dobra.
E assim que teremos nosso cós-costa, todo inteiro. Ele vai ficar maior, pois vamos colocar o elástico e ele vai franzir todo a parte de trás. O primeiro passo que vamos começar será com o bolso. Vou pegar 2 bolsos e vou posicionar direito com o direito no nosso short. Naquele pequeno pique que fizemos, você faz uma marquinha de 1,5 centímetro no seu bolso, que é onde vamos posicionar com os piques que fizemos. Lembre-se de fazer piques bem pequenos, só para poder se encontrar com o seu bolso. Marque 1,5. E agora é só posicionar essa marquinha com os pequenos piques. Se você quiser, também não precisa fazer piques. Pode só marcar com o seu giz ou caneta fantasminha. E vamos costurar dessa marquinha a essa. A margem para costurar será de 1,5 centímetro. Se você quiser, também pode fazer a marcação desses 1,5 centímetro que vamos costurar. Após costurar o bolso, você irá fazer um pequeno corte nesse sentido. Chegando próximo à costura, mas não tão próximo. Depois de fazer esse cortezinho, você irá costurar daqui, onde costuramos, até aqui. Uma costura para rebater esse bolso pro lado do bolso. Você vai jogar todo esse excesso de costura para o lado do bolso e começar a costura para rebater. Essa parte aqui vai ficar solta, então você vai começar a costurar apenas onde costuramos. O mesmo aqui embaixo. Essa parte ficará solta. Após costurar e rebater toda a costura do seu bolso, irei virá-lo mais uma vez para o lado de fora e posicionar avesso com avesso do bolso, puxando até essa pequena parte do bolso para o meio e posicionando o outro lado do bolso. Vamos fazer a costura francesa. Agora é só alfinetar todo o resto. Após tudo alfinetado, eu também fiz a marcação com a caneta fantasminha para fazer a costura de 0,5 centímetro. Você vai acompanhar todo esse bolso, dessa pequena margem aqui até aqui em cima. Vou começar pela parte inferior do bolso, onde tem essa curvinha.
teremos esse primeiro resultado aqui. Como é um bolso curvo, vamos fazer pequenos piques. Você tem que chegar o mais próximo da costura, mas não acertar a costura. Depois de feito os piques, agora você vai virar para o lado do avesso. Vai fazendo esse movimento aqui para o bolso sair por inteiro. Nessa parte, mais uma vez, vamos fazer uma costura de 1 centímetro. Recapitulando, você vai costurar apenas essa parte do bolso que é solta. Então, esse lado fica solto e esse você vai costurar. Esse pedacinho que fica com o restante do bolso até essa parte de baixo, que também tem que ficar costurado essa pequena parte. E esse lado aqui da frente do short é o que fica solto. Vou começar por essa parte superior do bolso. Posiciono dessa maneira. E agora faço minha costura de 1 centímetro. Chegando nessa parte inferior, e depois de costurar, fazer a margem de 1 centímetro, teremos esse resultado aqui. Ele já está posicionado, o lado que tem que ficar. É um bolso que cabe celular e até chave. Esse é o lado do avesso do nosso bolso. E esse é o lado direito. Teremos um acabamento perfeito. Vou dar agora uma última passada para alinhar e vamos para o próximo passo, que é costurar a prega do nosso short de frente. A costura que rebatemos do bolso ficará para o lado do bolso. Pode ver que aqui na parte do direito do nosso short não fica nenhuma costura à mostra. Para costurarmos a prega da parte de cima do nosso short, é bem simples. Como fizemos os 3 piques, você só vai pegar o primeiro, puxar para o pique do meio, colocar um alfinete para segurar. E o terceiro pique você vai puxar também para o meio. E agora podemos costurar. Vamos fazer uma costura menos de 1 centímetro, só para prender essa prega. E ela fica assim, presa. Depois de costurada a prega aqui em cima, é esse resultado que fica do lado direito da peça e esse do lado avesso. Para deixar essa prega mais alinhada, vou puxar dessa maneira e vou encontrar esses dois lados da prega
deixar ela bem alinhada no meio e passar o ferro. E assim vai ficar. O excesso vai ficar toda essa parte de baixo solta e aqui presinho. Todo passo a passo que você fizer desse lado do short, você vai fazer no outro lado do short frente. Eu já deixei ele finalizado. Agora, podemos fazer a costura que vai fechar os ganchos. Também vamos costurar fazendo a costura francesa. Então, vou posicionar o avesso com o avesso. E vou alfinetar do final do gancho até o superior do gancho. Após alfinetar todo o gancho, eu também fiz umas marcações de meio centímetro para fazermos a primeira costura. E a mais que vamos costurar será de meio centímetro. Na costura francesa, nós costuramos primeiro do lado direito para a costura do avesso. Primeira costura já finalizada, agora vamos costurar novamente, só que do lado do avesso. Nessas partes curvas, vou fazer pequenos piques. E puxo tudo isso para o lado avesso. Vou usar o ferro de passar para alinhar mais ainda esse lado, para não dar pregas. O pique também que a gente fez ajuda também a virar essa parte curva, deixar ela mais alinhada e diminuir o risco de dar pregas. E agora vamos fazer outra costura, dessa vez de 1 centímetro, que vai ser o acabamento final desse gancho frente. Vou começar pelo lado mais curvo, lembrando que a margem é de 1 centímetro. E esse será o resultado do gancho. Esse será o avesso, sem costuras a mostras. E esse, o lado direito do nosso short frente. Finalizado, agora vamos para o lado das costas. Para o nosso short costas, também vamos costurar com a costura francesa. Então, eu vou posicionar o avesso com o avesso e alfinetar todo o gancho. Fiz toda uma marcação de meio centímetro para fazermos a primeira costura. Primeira costura já feita, agora vamos fazer pequenos piques nesta curva. E virar para o lado avesso. Vou alinhar com o meu ferro. E fazemos mais uma costura de 1 centímetro desse lado do avesso. Vou começar pelo final do meu gancho.
E esse é o resultado do lado avesso do nosso short costa e do lado direito. Mais uma vez, vou posicionar o avesso do meu short costa com o avesso do short frente. Também vamos fazer o acabamento da costura francesa. Vamos costurar do lado direito para depois costurar do avesso. Faremos as costuras nas laterais e depois no entrepernas. Então, já podemos alfinetar toda a lateral. Já alfinetei e também fiz uma marcação de meio centímetro em toda a lateral, que é onde vou costurar. Eu fiz a marcação com meio centímetro. Após finalizar toda a costura na lateral, vamos virar do avesso. Mas antes, vou abrir essa costura jogando ela para o lado com o ferro de passar para ficar mais fácil quando for costurar do avesso. Depois de tudo passado e bem alinhado, agora sim você pode virar para o avesso. Esse bolso, eu vou deixar ele pro lado da frente, que vamos ter essa referência aqui da prega para identificar o lado que vamos costurar. Só uma observação para vocês terem cuidado na hora de costurar o bolso junto, porque ele vai ficar só com uma aberturinha pequena, só pra gente passar as mãos, porque ele vai ser um bolso invisível. Tenho aqui um exemplo que eu já deixei um dos lados prontos. E o bolso, ele fica assim, só com essa pequena abertura do lado. É o nosso bolso invisível. E quando a gente costurar agora a margem de 1 centímetro, pode ser que se você não tiver cuidado, você acabe costurando essa abertura. Mas só é uma observação mesmo para vocês se atentarem a isso. Porque depois também é só descosturar e refazer. Mas esse é um ponto importante. Alfinetei toda a lateral para a gente costurar. Lembrando que a margem será de 1 centímetro. E após finalizar a costura da lateral, teremos esse resultado aqui. Aqui ficará o bolso. E aqui não pegou nenhuma parte do bolso a costura. É esse resultado que precisamos. E após finalizar as laterais, o mesmo que eu fiz de um lado, você vai fazer do outro. Vamos costurar o entrepernas. Aqui você pode distribuir um lado da costura francesa para um lado e esse para o outro, para ficar bem encaixado aqui e não ficar grosseiro a costura.
Vou pegar o alfinete. E deixo ele encaixado bem aqui. E agora você pode alfinetar o restante do entrepernas. E mais uma vez fazemos a costura de meio centímetro primeiro, nesse entrepernas, e depois faremos a costura de 1 centímetro do lado avesso. Fiz toda a marcação também de meio centímetro. E mais uma coisa, aqui no entrepernas, naquela costura, eu acabei deixando um alinhado. Eu preferi que ficasse de um lado só, em vez de tombar de um lado e tombar do outro, para não ficar grosseiro. Mas, qualquer coisa, a gente só refila aqui essa costura mais grossa, antes de fazer a outra de 1 centímetro. Preferi que ficasse essa costura alinhada. É visualmente mais bonito também. Mas é questão de preferência. Se sua máquina não aguentar tantas camadas de tecido, então ou você refila, como eu vou fazer daqui a pouco para mostrar para vocês, ou você só tomba de um lado e tomba do outro. Não fica errado também. Aqui eu tenho o short já e aqui o entrepernas. Nesse excesso mais grosso de tecido, você refila essa parte de dentro. Bem pouco, já que a gente só costurou meio centímetro, então não pegou tanto. Agora, você pode abrir mais uma vez para alinhar com o seu ferro de passar. Esse aqui é o entrepernas. Então eu vou tombar ele para algum dos dois lados, quando a gente for costurar agora a margem de 1 centímetro. Pronto. Já tombei tudo para um lado, agora eu viro do avesso e faço novamente a costura de 1 centímetro, deixando isso aqui tudo bem alinhado, já que a gente usou o ferro para isso. Aqui. Lembrando agora que a margem é de 1 centímetro. E o entrepernas terá esse resultado aqui, do lado direito e do lado avesso, sem nenhuma costura à mostra. Então, pessoal, vou mostrar para vocês na prática como vocês vão calcular o elástico que vocês vão usar no seu cós das costas. Aqui eu tenho o short pronto, mas eu vou dar um exemplo com esse elástico. Você vai contornar ele por toda a sua cintura. Quando você chegar a encontrar uma ponta do elástico ao outro, você terá essa medida aqui de elástico. Isso aqui tudo é sua cintura. Você vai encontrar mais uma vez uma ponta com a outra e vai cortar a metade. Isso aqui será a quantidade que você vai usar no seu short. Se você quiser ele mais justo, eu sempre dou uma ajustada porque eu gosto dele mais apertadinho. Eu tirei uns 2 centímetros de cada lado.
Aí ficou com essa medida aqui. Agora vamos trabalhar com o cós. Esse vai ser o da frente, o menor, e o maior será o das costas. Porque ele vai ter o elástico, ele vai franzir também com a parte de trás do short. Você vai achar a metade do seu cós e vai dar pique dos dois lados. O mesmo você fará na parte da frente. E agora posiciona o direito com o direito do cós. E faça uma costura na lateral aqui, nessas duas. Aqui e aqui, de 1 centímetro. Após fazer as costuras nas laterais, teremos esse resultado. Você vai abrir dessa maneira e fazer uma dobra de 1 centímetro por toda essa parte inferior do seu cós. Dessa maneira. Você pode fazer isso agora por todo o comprimento do seu cós. E esse é o resultado que teremos. Toda a parte inferior do seu cós com a dobrinha de 1 centímetro para dentro. E essas laterais aqui com as costuras abertas. O próximo passo será posicionar o cós no seu short. No cós menor, vou posicionar o pique do meio com o meio das costuras. E lembre-se de deixar sempre essas costuras bem alinhadas. Se você jogou ela para esse lado, você vai ter que manter sempre para o mesmo lado essas costuras. Por exemplo, se essa costura do meio está virada para o lado direito, então aqui em cima também vai ter que estar para o lado direito, para não ficar torcido dessa maneira. Continuando, agora vamos posicionar o cós no nosso short. Vou começar posicionando o cós frente com o lado frente do nosso short. O meio também tem que estar alinhado com o meio. Essa lateral também tem que manter esse meio da costura com esse meio também da costura nas laterais. Você pode usar um alfinete para poder deixar alinhado. E para a parte das costas, vou passar o cós por baixo. E continuo alfinetando o meio com o meio. Dessa maneira. Você pode alfinetar o máximo que você quiser aqui. A partir daqui, eu já vou fazer toda a costura de 1 centímetro do nosso cós com o short. E agora já podemos costurar. Lembre-se que a margem será de 1 centímetro. Após costurar todo o cós,
E é assim que ficará o resultado. Aqui deixamos tudo bem alinhado nas duas laterais. A costura tem que ficar com a costura. E agora, vamos posicionar o elástico no meio dessa costura aqui. Você sobe essa margem. E depois, você sobrepõe o cós bem em cima dessa costura com essa costura daqui de cima. Do meio do cós. Essa aqui, bem no meio. Porque vamos fazer uma costura bem no meio. Isso tem que ficar bem alinhado. E na mesma costura que vamos prender esse elástico, também vamos começar a fechar o cós. Já fiz desse lado, vou fazer o mesmo desse outro lado. Desço essa margem, posiciono o elástico bem aqui embaixo também bem rente. Levanto essa margem. E essa dobrinha do cós alinhamos com essa costura daqui. Mantendo tudo isso bem alinhado, você já pode colocar o seu alfinete. Após isso, você já vai ter o seu elástico semi-preso. E agora, você pode alfinetar primeiro todo esse cós da frente, para depois finalizarmos o cós das costas. E lembrando que ele tem que ter 4 centímetros aqui da frente e aqui nas costas, para ele não ficar torto. É assim que fica o cós frente. Eu primeiro dobrei ele para dentro, deixei ele todo alinhado pro lado do avesso, que eu consigo ver. Depois eu peguei os alfinetes e coloquei todos para frente. Vamos deixar o cós costa por último. Vou começar prendendo o nosso elástico bem nesse meio da costura aqui. Aqui, dei uma puxadinha, veja que tá bem preso. E farei o mesmo do outro lado para prender. Aqui também, temos bem preso, dei até uma puxadinha aqui. E agora podemos costurar o cós da frente. A costura tem que ficar bem aqui embaixo do cós. Bem aqui embaixo, onde estão os alfinetes. E aqui chegamos no final do nosso cós frente. Faremos primeiro
o cós-frente e depois o cós-costa. E esse é o nosso cós-frente todo costurado. Esse é o lado avesso. Pode ver que fica essas costuras aqui mais à mostra. Só que do lado direito, você só consegue ver se ficar bem próximo. É esse resultado que queremos da nossa peça. Para o cós-costa, você fará o mesmo processo. A única coisa que vai mudar é que você vai acomodar esse elástico para dentro dessa margem e depois você vai sobrepor novamente essa dobra dessa maneira, como você fez no cós-frente. A única diferença é que você vai ter esse elástico, mas você vai só acomodar ele aqui atrás para ele não atrapalhar a gente. Eu não mostrei como eu fiz a parte de prender o cós do avesso para a gente costurar do lado direito. Então, eu vou mostrar agora. Esse alfinete, eu prendo ele desse lado avesso e eu vejo se ele tá passando aqui embaixo do cós, que é onde vamos costurar, bem nessa parte de baixo. Se ele tá preso dessa maneira e passando aqui embaixo do cós dessa maneira, bem rente, então tá ok. Se ele ficar em cima do cós ou muito abaixo a mostra, então você tem que endireitar esse cós aqui. Acomoda elástico. Você vai fazer isso por partes. Se quiser, você pode até alinhavar. Ele tem que ficar assim todo liso, sem preguinho. Coloco mais um alfinete. Checo aqui embaixo. Checo aqui. Mais uma vez, passo o elástico por baixo dessa margem. Acomodo o corte dessa maneira, deixando ele todo lisinho. Dessa maneira. E confiro desse lado. Você vai fazer isso até chegar do outro lado. A única diferença é que enquanto você vai fazer isso, você vai puxando o cós. Porque precisaremos alfinetar todo esse cós para prender o elástico por dentro, mas sem costurar o elástico, ok? Alfinetando o cós, dando uma puxadinha no elástico. Fazer isso até chegar aqui nesse final. Mais uma vez, acomoda o elástico. Puxa a dobrinha para baixo. Após alfinetar todo o cós, costa, ele terá esse efeito aqui. Mas, como vamos costurar desse lado direito do short, os alfinetes que estão costurados para esse lado, eu vou passar para o lado direito.
Fica dessa maneira. Aqui no lado direito fica a costura bem rente nesse finalzinho do cós. E do lado avesso, a costura vai pegar bem em cima do cós. Assim, você vai conseguir costurar esse cós perfeitamente. Eu fiz esse mesmo processo no lado da frente. Fica até mais fácil. E quando chegar aqui, você novamente vai puxando, já que o elástico, ele tá solto por dentro. Depois de chegar até a outra lateral, podemos costurar. Vou começar costurando bem aqui onde a gente parou a costura do cós da frente. Vamos dar continuidade. Lembrando que a costura será bem nessa margenzinha aqui, no finalzinho do cós, para o início do short. Você vai puxando aqui e ajustando o seu cós. Você irá fazer isso até o finalzinho da outra lateral, onde a gente vai encontrar essas duas costuras. Bem aqui. Quando chegar numa parte que você já não consegue puxar tanto, você tira e ajusta o elástico dessa maneira para o lado que você já costurou. Lembrando que o elástico, ele fica solto por enquanto, porque ainda vamos fazer a costura final. E cuidado para não deixar esse elástico embolar, que ele tem que ficar bem retinho. Pode até deixar uns alfinetes para ele não embolar depois. E aqui, se tiver embolado, você só mexer por esse espaço de dentro. Ainda tá aberto. Esse outro lado já está mais livre, pois joguei a maioria da parte do short para esse lado que já costuramos. E conseguimos ter mais liberdade para costurar. Lembrando, cuidado para não embolar o elástico, já que ele vai ficar solto por dentro por enquanto. Teremos esse resultado aqui. Como a gente deixou boa parte do short para esse lado, para conseguir costurar o restante do cós, para você arrumar, é só você dar umas puxadinhas dessa maneira,
que ele vai se alinhando. E assim fica. Se você quiser, você pode já deixar dessa maneira, mas eu vou rebater esse elástico bem no meio. E agora eu vou costurar bem no meio desse cós aqui. Como ele tem 4 centímetros, então a distância daqui tem que ter 2 e 2. E vamos fazer a costura bem no meio. E antes de você costurar, você vai puxando. Você puxa, começa a costurar, dá retrocesso e agora costura. Puxa novamente. Lembrando de deixar o elástico todo solto. Costura. Mais uma vez. E esse é o resultado final do nosso cós com elástico. No direito ficará dessa maneira, todo franzido. A costura do cós ficará aparente só se você ficar bem próximo. E do avesso ficará dessa maneira. A costura ficará em cima do cós, do lado avesso. E como o elástico ficou para dentro, não tem aquela costura de emenda do cós com o short. E agora, por último, faremos a barra. Essa barra tem 3 centímetros. Primeiro, vou começar fazendo uma dobra de 1 centímetro para dentro desse short. Lembrando que essas costuras aqui tem que estar na mesma posição. Se só a costura está desse lado, então você vai fazer a dobra bem em direção dessa costura. Você fará essa dobra de 1 centímetro por todo o contorno da sua barra. Vamos fazer primeiro de 1 centímetro e depois de 2 centímetros. Um centímetro. Você vai pegar seu ferro e vai deixar esse vinco. Vai ficar dessa maneira por todo a barra do short. E após finalizar essa dobra de 1 centímetro, você fará mais uma, só que dessa vez de 2 centímetros. Mais uma vez, vou começar fazendo essa dobra pelo entrepernas. Pego meu ferro e vinco. E farei isso por toda a barra do short novamente. Dessa vez com uma margem de 2 centímetros. Ficará assim, bem vincado. Após finalizar todo o vinco da barra, agora podemos costurar. Vamos costurar bem na beirada da dobra.
Chegando bem aqui no final, você pode dar retrocesso. E aqui temos uma barra limpa, sem costura aparente, do lado avesso e do lado direito. Tudo muito bem alinhado, as costuras. Nosso short já está todo finalizado. Temos aqui todas as costuras embutidas, sem nenhuma costura à mostra, provando que é possível você fazer uma peça apenas com sua máquina doméstica e com a costura reta. Espero que tenham gostado. O molde vai estar disponível na descrição do vídeo e qualquer dúvida eu sempre deixo meu contato do WhatsApp disponível para vocês. Até a próxima aula!